Oi, gente, tudo bom aí? Pois é, estamos aqui em Socioantropologia, no nosso último módulo, que é a unidade 5, as questões socioantropológicas do mundo contemporâneo. Vocês vão perceber que o capítulo divide basicamente em dois momentos. Num primeiro momento, nós vamos falar exatamente da antropologia contemporânea e depois nós vamos trazer um estudo da África e algumas consequências, né, no Brasil. Agora, eu vou já salientar que, por ser uma unidade extensa, o que nós vamos fazer aqui é apenas apresentar alguns tópicos que nós consideramos importantes. Qualquer dúvida, estaremos disponíveis. Então, quando nós falamos de socioantropologia contemporânea, a gente vai perceber que nós fomos baseados principalmente na ideia do europeu superior. A ideia de sermos colonizados, ficarmos um bom tempo dependentes de Portugal, fez com que nos ensinasse que os europeus são desenvolvidos e que nós não. Na verdade, isso é uma demagogia falsa, errônea, mas que, infelizmente, ainda é muito presente. Então, nós vamos dizer que a ideia de subordinação de um grupo tido superior, que é o europeu, norteou todo o período colonial brasileiro. Se vocês pegarem, por exemplo, alguns clássicos da história do Brasil, vocês vão ver que essa ideia de superioridade portuguesa imperou principalmente no conservadorismo, na tradição religiosa, no rigor e no controle jurídico, principalmente. E é claro que dentro desse mecanismo havia todo um jogo de interesse no meio dos envolvidos. Então, uma sociedade, por exemplo, tida como boa ou como os homens bons, seriam privilegiados, enquanto que aquele outro grupo não privilegiado, ele era colocado à margem, à deriva. Então, nós vamos dizer que a Igreja e o Estado impuseram, por mecanismo de colonização, a cultura subordinando os seus interesses. Uma coisa interessante a respeito dessa ligação Igreja e Estado é que no Brasil nós só vamos ter a separação dessas duas instituições a partir da República em 1889. Então, até 88, Igreja e Estado eram instituições afins. Tudo que uma decidisse tinha que estar em conivência com a outra e vice-versa. E isso acabou por fazer ou por transformar um poder muito grande de ambas as partes, né? Obviamente que a tradição baseada no catolicismo se deu de maneira muito intensa. Eu acredito que um grande exemplo disso é dizer que todos os africanos que vinham para o Brasil, eles eram obrigados a batizarem aqui, mesmo que tivesse uma religião diferente da nossa. Uma coisa interessante também é a questão dos indígenas. Os índios, por exemplo, que se quisessem se sentir um branco, também deveria batizar. Muitos se rebelaram, fugiam, eram mortos, né? Obviamente que é uma guerra de poder. Uma guerra de poder na qual o branco seria considerado o grupo superior. Eu coloco aqui para vocês 3 clássicos da história do Brasil. A primeira é Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, um livro aí da década de 1933, na qual Gilberto Freire traz uma visão bem cultural a respeito da relação do branco, do índio e do negro. Alguns traços são marcantes. Por exemplo, os hábitos culturais sendo validados no Brasil, tanto de africanos, quanto de portugueses, quanto indígenas, seja na educação, seja nas cantigas, seja na forma de vestir. Ou seja, é um livro que vale a pena. Nos 2 últimos capítulos, ele realça o poder do negro. E ele vai dizer que o negro não era uma coisa qualquer. Pelo contrário, seria uma extensão da família patriarcal. Ou seja, numa casa grande viveriam todos em comunidade. Pais, filhos,
sobrinhos, tios, primos, junto com os escravos da casa. É bem interessante porque é uma visão muito nova para o período na qual ele publica. Porque o que a gente tinha anteriormente era a ideia de que negro não aprenderia, ou seria menos evoluído do que branco, que é a ideia positivista do século XIX. Gilberto Freire traz um perfil cultural bem interessante nesse sentido, renova com essa visão de família patriarcal, nessa ideia de junção de branco e negro, da mestiçagem, do fogo sexual dos africanos, do uso da igreja, dos atabaques. Ou seja, vale a pena ler, eu aconselho a todos vocês. O segundo livro que nós trazemos é A Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. É um livro de 34, 35, mais ou menos por aí. E ele, ao invés de trazer um perfil cultural, como Gilberto Freire faz, ele traz um perfil econômico. É bem interessante porque ele vem trazer o Brasil colonial dividido num tripé, que era a monocultura, o trabalho escravo e o grande latifundiário. Ou seja, é um ponto, inclusive, do livro atualmente que é muito criticado, exatamente porque em meio à escravidão, em meio à monocultura, em meio a um grande latifundiário, existiam outras formas de trabalho que não escravidão. Existiam pequenos proprietários e existiam outros produtos que não somente a monocultura. Mas é um livro que vale a pena no sentido de observar os traços econômicos do sul ao norte do país, do leste ao oeste do país. Ele traz detalhes, inclusive, da nossa zona da Mata Mineira. Sérgio Buarque de Holanda, outro clássico de 36, Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda me chama a atenção pela erudição, por trazer uma história social entendida durante o período colonial, por criar uma ideia da diferença de colonização entre espanhóis e portugueses. Para eles, os espanhóis estavam muito mais preocupados em enfeitar as cidades, enquanto que os portugueses estavam muito mais preocupados em explorar o Brasil. Traz a ideia do rural, né? A predominância do Brasil enquanto um país rural. Ele traz a questão da cordialidade do brasileiro, que eu acho muito interessante também. Acredito que ler principalmente esses 3 tópicos podem valer muito a todos vocês. É um perfil social. Enquanto que Gilberto Freire traz o perfil cultural, Caio Prado traz o perfil econômico, Sérgio Buarque de Holanda traz um perfil social. E, por fim, eu estou trazendo aqui também a Laura Meli Souza, Desclassificado do Ouro, que já é um clássico da historiografia brasileira, eu diria aí, uma desmistificação da ideia de uma Minas Gerais rica, né? A gente aprende na escola que Minas era só riqueza, que Ouro Preto era só riqueza, Vila Rica, Diamantina, Sabará, papá. E nós vamos perceber que a visão da Laura, inclusive com dados documentais para Vila Rica, é muito diferente dessa percepção, porque nem todas as pessoas ficavam ricas. Nem todas as pessoas tinham acesso à sorte de encontrar uma grande pepita, uma grande quantidade de ouro ou grande quantidade de pedras preciosas. Então ela vem dizer uma frase muito interessante, que é o falso Fausto. Minas reinou a ideia de uma falsa riqueza. E a gente vai perceber, através de alguns estudos mais recentes, que Laura estava coberta de razão. Não quero dizer que não existiam pessoas muito ricas nessa extração aurífera. Obviamente que sim. Mas muitas vezes ela tinha que ter muito mais sorte do que disposição. Lembrando que as técnicas utilizadas de extração de ouro pelos portugueses eram precárias. Um exemplo disso é a venda de algumas minas para ingleses, no momento que o ouro já estava começando a reduzir. Os ingleses compram, traz maquinário e começa a explorar de maneira intensa os minérios existentes.
São 4 livros que eu recomendo, pelo menos para se ter uma noção geral, seja do Brasil e seja de Minas Gerais de maneira mais intensa. E aí, né? E a sociedade atual? A gente percebe que o que nós somos hoje, obviamente, que é uma consequência desse Brasil colonial, desse Brasil imperial e do Brasil republicano. Obviamente que o Brasil atual já passou por um momento de ditadura, né, já passou por governos variados, já passou por eleições, por indicações, por impeachments, etc. Óbvio que o que nós vivemos hoje é uma consequência desse passado. Mas acredito eu que o brasileiro, ele não é um povo calmo, vamos dizer assim, ele não se acalma com as adversidades. Pelo contrário, o brasileiro sempre luta e corre atrás dos seus objetivos. Eu acho que isso é um dos caminhos para a gente futuramente estar num patamar talvez muito melhor do que nós vivemos agora no início desse ano. Com relação à obrigatoriedade do ensino da cultura afro, né, presente no currículo escolar, inclusive de 2º grau, eu vou trazer aqui algumas características de África e de Brasil. Vou repetir o que eu falei no início. Ficaríamos aqui uma semana falando do tema, mas eu vou tentar pontuar algumas coisas que são indispensáveis. Se a gente observar a questão da lei, nós vamos perceber que essa lei ela é legítima, que ela foi julgada, né? Ela, através de uma comissão em Brasília, ela foi reivindicada pelos movimentos sociais e foi aprovada a partir de 2013. Mesmo que nós entendamos que ainda temos muito que caminhar e que ela é, inclusive, muito pouco trabalhada nas escolas. A grande prioridade é no mês de novembro, Dia da Consciência Negra e nada mais, né? A questão da história da África, nós achamos assim, indispensável para que a gente tenha noção da noção da história do Brasil. E, por fim, a ideia do conceito de raça. Então, vamos aqui por etapas. Nós aprendemos, talvez, que o continente africano é pobre. Ou, pelo menos, os meios de comunicação sempre nos passam isso. Obviamente que existem regiões africanas que são muito pobres, que, inclusive, é uma consequência histórica, né? Mas nós sabemos que, hoje em dia, existem países africanos que existem qualidade de vida na zona urbana e na zona rural. Eu vou destacar aqui a África do Sul, né? Eu destaco, por exemplo, Pretória, que tem uma das grandes universidades africanas, Angola. E as riquezas, por exemplo, do próprio norte da África, como Marrocos, como Egito e outros. Só que é o seguinte, a gente tem que analisar o porquê que geralmente passam a nós uma África somente pobre. As ONGs internacionais, elas injetam dinheiro no continente africano. Mostrar uma África de sucesso é colocar em risco os financiamentos dessas ONGs. Então, trazer uma realidade de pobreza é uma consequência de angariar fundos para investimentos. Nós sabemos que a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, Brasil atualmente, tem investido assim, assustadoramente em alguns países africanos. Como parceiros, eu acho isso até interessante. Porém, a gente tem que ter sempre uma atenção muito grande, porque é uma faca de 2 gumes. Isso gera vantagens, mas ao mesmo tempo desvantagens, né? Se vocês observarem, eu não sei se dá para vocês verem, mas esse mapa traz, inclusive, algumas riquezas de alguns países africanos. A gente pode falar aqui em chumbo, em zinco, em estanho, em ferro, em ouro, em níquel, cobalto, em cromo, e de diamantes e diversos outros minérios que são hoje, o próprio petróleo, que são hoje muito explorados em alguns países africanos. Por exemplo, nós temos uma grande mineradora brasileira presente no norte de Moçambique hoje, explorando minério. Tem muitos brasileiros, inclusive, morando por lá. Inclusive, é uma firma mineira, né? Outra coisa que a gente sempre bate na tecla é a ideia de conceito de raça.
Raça é um conceito do século XIX. Raça é um conceito positivista, de afirmação de que existiam raças pré-determinadas, mais evoluídas e menos evoluídas. Raça é para animal irracional, é para grupos biologicamente, dentro do próprio grupo biológico. Homens são humanos. Nós podemos ter diferenças, sim, mas diferenças étnicas. Não é exatamente um genótipo ou um fenótipo, talvez, que vai determinar a minha característica. Então, nesse sentido, eu sempre digo que o preconceito racial é uma consequência dessa ideia errônea de que existem grupos humanos superior e inferior. A gente pode afirmar que essa coisa de raça superior e inferior é uma ideia de grupo que domina e não de grupo que é dominado. Né? Então, olha só, para que a gente entenda, vamos pensar um pouquinho em África antes da escravidão. Nós sabemos, por exemplo, que já existiam grupos africanos que se escravizavam, mas era uma forma de escravidão totalmente diferente da que nós vivemos no Brasil. Era muito mais formação de clãs, de tribos, e que geralmente o mais velho teria a função do domínio político, social, cultural, religioso da própria comunidade. Eram coisas que existiam entre eles, mas de maneira muito natural. A escravização está muito mais ligada à questão do lucro do tráfico, ou às consequências do lucro do tráfico, muito mais do que simplesmente o índio não adaptar o trabalho. Então, vamos trazer africano, vamos ganhar dinheiro, e o atravessador ganhava dinheiro demais. Né? Se a gente for considerar, por exemplo, que o Brasil é um dos maiores, de um país que mais tráfico atlântico faz, a gente percebe o porquê da vinda tão grande de africanos para cá. Quer dizer, e a gente deve pensar que nessa mescla cultural africana, novas identidades foram criadas. Obviamente que nós temos traços presentes na nossa cultura, no nosso dia a dia, que são africanos. Eu não citaria somente coisas mais básicas, mas talvez coisas que a gente nem perceba, como hábitos de alimentação, o próprio uso do fubá, né? O próprio uso do angu como alimento, a dieta baseada, por exemplo, em peixes, são hábitos muito comuns em África, inclusive em alguns países africanos até hoje. A ideia, por exemplo, isso a gente aprende lá no 6º ano, né? A ideia de que a África tem origem no homem americano, ou seja, nós temos origem em África. Um exemplo disso é a Luzia, aquela descendente de africano que é encontrado em Lagoa Santa, aqui perto de Belo Horizonte, que eles fazem uma reconstituição e percebem que ela era uma primitiva, uma das primeiras primitivas da América do Sul e que tinha características africanas. Ou seja, queiramos ou não, nós também somos africanos. E aí eu te pergunto, preconceito para quê? Né? A questão do preconceito e da discriminação, ela está associada exatamente a essa redução de escala de grupo. Ou seja, a cor da pele sendo determinante para discriminar ou para valorizar. Inclusive, uma das condições de emprego, de sucesso, né? E aí entra a Lei 10.639/03, que é a ideia de obrigatoriedade das escolas de se ensinar um pouco sobre cultura afro e a própria questão das cotas, né? A abertura das universidades para as cotas. Estive recentemente em Belo Horizonte, isso no finalzinho do mês de outubro, eu estive em Belo Horizonte, reunido com um grupo da Comissão da Verdade sobre a escravidão e o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. E foi uma reunião a nível regional, mas de cunho federal. Se debate muito isso, inclusive se debate o como mudar o perfil.
o como fazer com que o preconceito de administração tenha uma redução na sociedade brasileira. E o papel de luta do grupo é muito forte. Então, você tem lá antropólogos, cientistas políticos, pessoal do direito, inclusive o encontro foi na OAB de Minas Gerais, filósofos, historiadores, participantes da sociedade civil, sem especificidade de ensino. Ou seja, o povo está preocupado, né? E está preocupado com o que se faz a respeito, ou o que pode ser feito no Brasil para reparar a escravidão no Brasil e as consequências que a própria escravidão acabou por gerar. Aliás, é um debate caloroso, né? É um debate que requer trabalhos com fontes, debate com análise de quilombolas, análise de movimentos, de traços culturais, ou seja, uma infinidade de pesquisas em aberto aí que a Comissão do Direito da Escravidão e da Verdade da Escravidão Contemporânea está apoiando, né? E eu senti isso muito de perto na reunião. É isso. Eu tentei fazer aqui uma síntese. Eu vou repetir, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, entre no ambiente EAD, sugira, tire as suas dúvidas lá, que eu estarei sempre à disposição de vocês. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.